Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos iniciar o nosso estudo da nossa lição de jovem do terceiro trimestre 2024. Vamos estudar sobre Daniel, seu livro, tá? Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. 13 lições, onde vamos estudar a vida do profeta, seu ministério, seu livro, suas profecias e suas visões. Tá? Vamos iniciar, vamos nos debruçar sobre a vida, a história, as profecias desse grande homem de Deus que foi levado cativo, prisioneiro da sua terra natal. Mesmo assim, Daniel manteve-se firme em seus propósitos, em sua fé, e foi um grande instrumento de Deus ali na Babilônia. O livro de Daniel nos ensina não apenas acerca de assuntos escatológicos, mas nos ensina também, tem muitos a nos ensinar. Nós temos muito a aprender com seu testemunho pessoal, seu exemplo de fidelidade e integridade moral. Tanto Daniel quanto seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. O comentarista dessa nossa revista, desse terceiro trimestre, é o pastor Valmir Nascimento. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. O pastor Valmir, ele é jurista, ele é mestre em teologia e está doutorando em filosofia. Tá? Daniel, uma jornada de fidelidade. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele começou a assistir ali na Babilônia, assistir ao rei. O nome dele, deram um nome babilônico para ele, chamaram de Beltesazar. Bel, que é o deus principal ali da Babilônia, era o deus principal da Babilônia, e significa proteja a sua vida. Assim como Daniel, seus amigos Misael, Ananias e Azarias também tiveram nomes babilônicos. Tá? Quando a gente vê lá o livro de Esther, o nome de Esther é Hadassah, o nome hebraico é Hadassah. Mardoqueu, seu tio, quando ela foi levada para o palácio de Assuero, Esther deu o nome persa, ou Mardoqueu deu o nome persa a Esther. Então era costume da época, quando fosse levado, o povo levasse cativo para outras terras, que desse um nome que estava relacionado com a cultura daquele povo. Nosso texto principal, ou textuário, está aqui no capítulo 1 de Daniel, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Os objetivos da nossa lição, dessa nossa primeira lição, é entender o panorama geral do livro de Daniel, compreender o contexto histórico da vida do profeta e refletir a respeito da chegada dos jovens
hebreus na Babilônia, tá? Então, neste trimestre, nós temos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro do profeta Daniel. Esse livro é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor Deus deu ao profeta Daniel em um ambiente em um cenário, em um contexto em que aquele jovem homem de Deus estava cativo, tá? Daniel é um livro tanto histórico quanto profético. Ele abrange o período em que os israelitas estiveram exilados na Babilônia. Daniel profetizou da Babilônia, e destacando também experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos, onde suas fé eram testadas constantemente naquele país estrangeiro. Nosso texto principal da nossa lição está no capítulo 1 de Daniel, capítulo 1, versículos 5 ao 14. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Primeiro teste de fogo, prova de fogo, foi quando eles chegaram na Babilônia, né? Jovens instruídos. A história vai dizer que Daniel descendia ali do rei Ezequias, era um nobre, tá? E o primeiro teste de fogo para testar a sua fé foi comer, participar, né, dos manjares da mesma comida que era dada ao rei, aos nobres do palácio. Comidas estas, vinhos, que de certa forma era oferecido, né? Tinha todo aquele contexto pagão relacionado a tudo que envolvia a Babilônia, tá? Então, o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos, e Daniel, aquele jovem, assim como seus amigos, o próprio Ezequiel, que também foi levado para a Babilônia na segunda invasão em 597 pelos babilônicos, tá? Então Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e em particular para os jovens. Nós estamos em uma lição de jovem, e Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia ainda jovem. Entretanto, não negociaram, não relativizaram a sua fé, tá? Então, o testemunho de Daniel, sua vida, né, o testemunho dos seus amigos, nos encoraja a entrar
né, a enfrentar as adversidades e esta cultura secularizada que nós vivemos, pluralista, neopagã, que predomina, né, nessa sociedade ocidental contemporânea que nós vivemos, tá? Então, Daniel é um modelo de líder, de liderança, jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, né, que foi levantado, fez a diferença, mesmo vivendo em uma cultura hostil. O primeiro tópico da lição, dessa nossa primeira lição, o livro de Daniel, panorama geral do livro, autoria e mensagem, estrutura e peculiaridades em relação, falando do livro, tá? Então, novamente, o livro, ele tem 12 capítulos, percorre um longo período histórico que começou ali com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá, em 605 a.C., lembrando, foram 3 invasões dos babilônicos, a primeira em 605, nesta ocasião Daniel foi levado para a Babilônia, a segunda em 597, nessa ocasião Ezequiel foi levado, o profeta Ezequiel, e a última em 586, quando a cidade, o templo, os muros foram colocados fogo, foram destruídos, tá? Então, o livro 12 capítulos, né, percorre toda essa história, tá? Até que a Babilônia foi conquistada, né? Foi pelo Império ali Medo-Persa em 536. Então, o livro de Daniel, ele engloba, ele inclui todos esses anos, esses 2 reinos, né? Tanto quando a Babilônia estava no poder e quando a Babilônia foi conquistada. Haja vista que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, já quando a Babilônia havia sido conquistada pela coalizão dos medos e dos persas, tá? Então o livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios, né, culturais, políticos, morais e espirituais que estes jovens suportaram em terra estranha, em terra estrangeira. Ao longo de todo esse tempo, Daniel viveu e serviu com fidelidade a Deus perante estas cortes imperiais babilônicas e medo-persas, desde a juventude até a sua velhice. Daniel chegou na Babilônia, possivelmente, ali com 14, 15, 16 anos, nessa faixa, tá? Então, desde a juventude até a sua velhice. Também o livro resiste às mensagens proféticas que Deus revelou a Daniel, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos, e uma visão detalhada dos eventos escatológicos, tá? O livro, por isso que o livro é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Sobre a autoria do livro, é consenso, tá? É dominante entre os estudiosos, tanto judeus quanto gregos, que o autor do livro é o próprio profeta Daniel, conforme atestam evidências internas do próprio livro, onde Daniel vai usar ali a primeira pessoa, é quando ele está escrevendo ali o livro, e Jesus também referencia o profeta, tanto em Mateus, né, no capítulo 24, versículo 15, quanto em Marcos, quando Jesus está falando ali sobre a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Os registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas. Eles perderam seu país, sua cidade, sua pátria, suas casas, seus parentes, um momento de terror, tá? O povo passou, no qual viveram, foram exilados, foram para uma cultura, né, um país distante, vendidos, escravos, uma cultura hostil, pagã, idólatra. Deve ser um terror
Você ter que abandonar sua casa, sua família, sua cidade, vendo parentes mortos, sendo levado para um lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, sujeitos a todo tipo de barbaridade, de hostilidade, de sofrimento. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa e Deus avisa. Chega um momento que Deus disse, basta. E foi muito caro que o povo de Israel, os israelitas, passaram. O reino do norte, também chamado de Israel, já havia sido destruído, invadido pelos assírios, os assírios que vieram a ser destruídos, né, dominados pelos babilônicos, e agora tinha chegado a hora do reino do sul, né, Judá. Deus sempre alertando através dos seus profetas, mas a incredulidade, a idolatria, né, do povo acabou, entre tantas outras coisas, acabou ocasionando com esta invasão e a destruição do Reino do Sul, também chamado de Judá, pelos babilônios, tá? Também destaca a necessidade, né, o livro vem nos ensinar, a necessidade de o crente manter a sua fé inabalável em momento de adversidades e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Nós observamos também lá em Gênesis a situação de José, o filho de Jacó, né? José foi vendido pelos seus irmãos, foi para uma terra distante, uma cultura distante, ou diferente, costume diferente, como escravo, acusado de tantas coisas, e a sua integridade acabou levando para a prisão. Mas aqueles que se mantêm fiel a Deus, Deus não esquece. Daniel, Deus o elevou a o posto de governador daquela potência, daquela época, no caso José. Daniel, mesmo sendo levado para uma terra distante, não foi fácil administrar todas essas emoções, né, todo esse sofrimento interno, todo esse sofrimento psicológico de ver seu país, sua cidade, sua casa, seus parentes sendo destruídos, mortos, violentados, tanto tipo de barbárie. E mesmo assim, Daniel e seus amigos e tantos outros hebreus mantiveram firmes, mesmo diante do caos. Tá? As estruturas e peculiaridades do livro, por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções. Do primeiro capítulo ao capítulo 6, são narrados fatos e experiências importantes da vida do próprio Daniel dentro da Babilônia, e nos capítulos seguintes, do capítulo 7 ao capítulo 12, são visões e mensagens proféticas que revelam acontecimentos dos séculos seguintes até a última era, até o tempo do fim. Daí ser considerado um livro de Apocalipse, né? Mesmo as profecias apocalípticas, escatológicas, que tem Apocalipse, tá? Embora seja considerado um profeta, né, Daniel, ele não profetizou diretamente para o povo, como Deus usava outros profetas ali no Antigo Testamento, né? Ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para os reis e governantes, tá? Ali na Babilônia. Outra característica notável deste livro é o uso de duas línguas diferentes. 12 capítulos e foi usado duas línguas diferentes. A maior parte ali do capítulo 2 ao capítulo 7, que está escrito em aramaico. O aramaico, também chamado de siríaco, né? E era também chamado de a língua dos caldeus. E o capítulo 8, do capítulo 1 e 8 até o final do livro são escritos ali no idioma hebraico, certo? O segundo tópico aqui da lição, compreendendo o contexto
o contexto histórico, um rei ímpio, Deus castiga seu povo, e aqui vem falar a respeito do contexto histórico, ou cenário político, tá? Há um cenário terrível, né, de agitação e instabilidade decorrente pela disputa do poder geopolítico ali da região. A Assíria, que já havia conquistado, invadido e destruído o Reino do Norte, tá? Gerando aquela mistura de povo ali em Samaria, de onde originou-se os samaritanos, havia sido invadida, destruída, né, conquistada pelos babilônicos, tá? Então, em 605, na primeira invasão, antes da primeira invasão, após Faraó Neco, rei do Egito, na batalha ali de Carquemes, ser conquistada pela Babilônia, né? A Babilônia, Jeremias vai falar isso lá no capítulo 42, tá? A Babilônia estava se consolidando como uma grande potência mundial política ali da região, liderada por Nabucodonosor, o exército babilônio. Após essa batalha de Carquemes, onde destruiu o Egito, invadiu e sitiou Jerusalém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, está lá em 2 Reis, capítulo 24, tá? E era o início das invasões babilônicas no reino de Judá e sua capital. Novamente, 3 invasões. A primeira em 605, a segunda em 597, a terceira em 586, quando foi destruído, tá? Então, em 2 outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. Em 597, quando Ezequiel e mais 10.000 judeus foram levados para a Babilônia, e o golpe final, né, em 586, quando a destruição foi total. Só ficaram os mais simples, miseráveis da terra. Jeremias também ficou. Jeremias depois foi forçado a ir para o Egito, foi para o Egito forçado, tá? Então, na terceira invasão, em 586, a fome, a falta de recursos, a miséria era tão terrível, né, que tem passagens tanto em Jeremias quanto em Isaías que estava ocorrendo até canibalismo, né, por causa da fome, da miséria. O cerco do exército da Babilônia durou muito tempo, até que não teve mais solução e foi invadido a cidade. Jeoiaquim era filho do bom rei Josias. Josias foi um rei temente a Deus, né? Andava nos caminhos do Senhor. Com a morte de Josias, o seu filho primogênito, no caso Jeoacás, foi que começou a reinar, tá? Só que Jeoacás, Faraó Neco, rei da Babilônia, destituiu, tirou ele do reino, levou cativo para a Babilônia, onde ele morreu, ou para o Egito, onde ele morreu no Egito, e Faraó Neco botou seu irmão, o irmão de Jeoacás, né, o filho do rei Josias, para reinar. Então, Joaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade, está lá em 2 Reis, essa referência, capítulo 23, versículo 36. Ele foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo. O juízo vinha sobre Jerusalém, né, devido às injustiças, às idolatrias. O que foi que Joaquim fez? Não deu importância nenhuma, assim como tantos outros reis, tá? Ele não apenas rejeitou as palavras, as profecias de Jeremias, mas também queimou a própria profecia de Jeremias, o livro. Ele foi lá e queimou a palavra de Deus escrita por Jeremias, lá no capítulo 36 de Jeremias, versículos do 20 ao 26, tá? Então Deus castiga. O juízo de Deus havia chegado para o reino do sul também. Israel havia virado as costas para Deus, assim como aconteceu com o reino do norte, que foi destruído pela Síria em 701, 722, né, antes de Cristo, tá? Então, em vez de arrependimento, os líderes,
os sacerdotes, os levitas, o povo endureceram cada vez mais o coração para não seguir os mandamentos, as leis do Senhor, tá? Por essa razão, Deus estava disciplinando o povo da promessa. Observe que o cativeiro não foi para a destruição, o propósito de Deus foi para a correção do seu povo, e foi muito duro, tá? Então, Deus chega a um limite, né? A devassidão, a falta de princípios, a idolatria, as injustiças era tamanha que foi necessário Deus agir desta forma, tá? Então, ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. O profeta Daniel, no capítulo 1 do livro, versículo 2, Daniel é enfático a escrever que foi o próprio Senhor que entregou o rei de Judá, no caso Jeoiaquim, a Nabucodonosor, e permitiu que os utensílios do templo também fossem saqueados e profanados. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. E toda a história está sob o controle do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade. É isso que Abacuque vai dizer no seu livro, quando Abacuque vê as injustiças sociais, né? O pecado, a idolatria, tanta coisa errada no meio do povo de Deus, e Abacuque fica temendo: Senhor, tu não está vendo isso? Até quando o Senhor vai permitir? Aí quando Abacuque compreende que Deus iria usar um povo mais ímpio ainda, no caso a Babilônia, para trazer juízo contra o seu povo, que estava no pecado, na extremidade do pecado, Abacuque fica sem entender como Deus usaria um povo mais ímpio ainda. Aí quando Abacuque compreende que Deus tem o controle de todas as coisas, que no tempo certo a própria Babilônia viria a prestar contas a Deus, Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E no versículo 17 e 18 ele diz, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que a situação esteja fora do controle aos vistas humanas, aos olhos humanos, Deus é soberano. Deus estabelece reis e destitui reis. As visões, as profecias, né, de Daniel vêm descrever claramente isso, tá? E para nós finalizarmos o terceiro tópico da lição, a relevância do livro de Daniel para nossos dias. Um livro para todas as épocas, um momento, um mundo transformado, e devoção e testemunho público, tá? Então, Daniel, ainda jovem, né, é retirado à força do seu país, da sua cidade, da sua casa, e quando ainda tinha cerca de aproximadamente ali 14, 15, 16 anos, muito jovem ainda, muito jovem, ele é conduzido até esta terra estrangeira, até a Babilônia, na primeira invasão, em 586, tá? Em uma cultura hostil, cercada de inimigos. Imagina um jovem, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo da sua vida. Não foram fáceis, tá? Esteve exilado por mais de 70 anos. Até o fim da sua vida, Daniel morreu lá na Babilônia, né? Já sob o domínio do Império Medo-Persa, né? A Pérsia era a potência da época, tá? Daniel não voltou mais para Jerusalém. Ele morreu lá no cativeiro. Então, enfrentou conspirações, mudanças culturais, políticas, sendo pressionado de diversas formas. Mas Daniel não negociou, não vendeu, não relativizou sua fé em Deus. A trajetória do profeta é um exemplo inspirador para nós, para nossos dias, para os dias que estamos vivendo, né? O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual em sua mensagem, hoje também em nossos dias. Então, Daniel é um exemplo para você, um exemplo para mim. José foi um exemplo para você, um exemplo para mim, tá? Mesmo diante de um cenário, né, hostil, onde
ao relativismo, à permissividade, o secularismo é latente em nossos dias, tá? Em nossa cultura. Não venda, não negocie, não relativize a sua fé, tá? Então, um período do profeta foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região ali do Oriente Médio, né? O mundo, ali no mundo antigo. Nós, de certa forma, estamos vivendo, mundialmente falando, geopoliticamente falando, em cenários de guerras, de pandemias, né? O mundo frágil e cheio de incerteza. Estudiosos têm caracterizado o período recente que estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Na Babilônia, era, na época de Daniel, ali, palco de grandes transformações, né? De grandes transformações, agitações globais da época. Daniel viu impérios desmoronarem. O próprio império judaico, né? A própria Judá, o reino sendo destruído. O próprio império do Egito também sendo destruído. Babilônia conquistando tudo. E depois, mais na frente, a própria Babilônia foi destruída. Foi conquistada pela coalizão dos medos e dos persas, tá? Então, a sua trajetória irá nos ensinar a encorajar e encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança, mesmo em uma época de desespero. Fala também do mundo, né, como uma constante transição de poder. O mundo está sempre mudando entre a governante e sai governante, entre a líder e sai líder. Deus é que estabelece as coisas. Toda autoridade foi constituída por Deus. Quando Pôncio Pilatos interroga Jesus, aí diz: eu tenho poder para te livrar da morte. Quando Pilatos estava fazendo perguntas a Jesus, aí Jesus disse: nenhum poder, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dado do alto, se não viesse dos céus. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Daniel serviu aos impérios babilônico e medo-persa com a mesma fé e fidelidade, né? Nenhum soberano fez mudar suas convicções, tampouco, né, muito menos, o poder lhe subiu à cabeça, né? Daniel era um jovem que tinha uma alta posição, tanto durante o reino de Nabucodonosor, de Beltesazar, quanto no império ali com Ciro, né, dos medos, dos persas, tá? Então, somos lembrados de que reis, presidentes, governantes da terra passam, né? O Senhor permanece para sempre, a sua palavra permanece para sempre, não importa quem esteja no poder político. O cristão mantém sua esperança em Deus, não na política, não no político, tá? Em Deus. Então, estamos num mundo de constantes conflitos. Daniel viu de perto os horrores da destruição provocada pelas guerras entre nações e sentiu na pele, irmão, o sofrimento, a dor, né, a tristeza da destruição, do exílio, né? O mundo contemporâneo em que vivemos também continua a ser palco de conflitos, tanto internos quanto internacionalmente. Ações terroristas, violência de todas as formas, provocando a migração forçada de milhares de pessoas, tendo que abandonar suas terras, seus países, suas casas, suas famílias, sendo sujeitas a todo tipo de injustiças, né, de sofrimento, né, quando são forçadas a abandonar seu país, sua casa, né, todo tipo de perversidade, homens, mulheres, crianças, passam, né, injustiças, né? Então, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. As pessoas que se encontram nessa situação necessitam muito, muito das nossas orações, tá? O mundo hostil, valores judaicos cristãos abandonados, rejeitados,
Da mesma forma que aquele jovem hebreu, Daniel e seus amigos foram pressionados a abandonar sua crença em razão das pressões culturais religiosas dentro do contexto ali babilônico, o cristão, nós também hoje estamos enfrentando ataques severos. Nossa cultura anticristã, né, a exemplo do próprio relativismo, do secularismo, de tantas correntes filosóficas contrárias à palavra de Deus, tá? Então, assim como Daniel, assim como seus amigos, diante de todo o cenário, ainda que o caos esteja instalado e a gente olhe aos nossos olhos humanos e veja e diga, não tem solução. Deus tem a solução. Deus não perdeu o controle de nada, tá? A inspiração de Daniel vai além da sua devoção pessoal e particular, tá? O seu testemunho nos mostra que sua convicção não estava confinada a um ambiente privado. Quando diante de um complô ali para derrubar Daniel, vai tentar tirar Daniel da posição que ele exercia, tanto no Império Babilônico, né, e agora no Império Medo-Persa, lançaram ali um plano para que ele viesse a relativizar a sua fé, para que pegasse Daniel numa falha, Daniel adorando a outra imagem, a uma imagem, tá? E Daniel não negou a sua fé, mesmo diante da possibilidade de ser lançado aos leões. Assim como aconteceu em outra oportunidade com Mesaque, Sadraque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, onde eles decidiram ser lançados na cova ou na fornalha de fogo, mas não se prostraram ante a imagem de Nabucodonosor. A fé não é negociável. A fé do cristão ela não pode ser negociada, vendida, trocada. Tá? Então Daniel foi lançado na cova dos leões, mesmo tendo ali a possibilidade de ser devorado. Mas a fidelidade, não ao homem, mas a Deus e a sua palavra, levou aquele grande profeta, aquele grande homem de Deus, a também ser livrado das mãos, da boca dos leões. Tá? Então, o livro de Daniel é um exemplo. Daniel, seus amigos, né, Misael, Ananias e Azarias, e tantos judeus, que mesmo diante de um cenário caótico, distante da seu lado, da sua pátria, não negociaram, não relativizaram a sua fé. Então, você, jovem, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no colégio, seja onde for, seja luz, seja sal. Deus está com você, o Espírito Santo está com você, e Ele te dará força para vencer os obstáculos e para ser testemunho, assim como foi Daniel, assim como foi José, assim como foram tantos homens e mulheres de Deus, e são ao longo da história. Deus é o nosso Pai, e a nossa fé nele não tem preço. Deus abençoe.